exemplo 3, tá? Quando a gente tem espaçamentos, tá? Que também é uma variável quantitativa, é um tratamento quantitativo, tá? Então, ó, para ilustrar, para ilustração, considerem os resultados de um experimento que estudou efeitos de espaçamento de plantio de batatinha sobre a produção de tubérculos. Então, espaçamento de plantio de batatinha é o meu tratamento e produção de tubérculos é a minha variável y, né? Minha variável resposta. O experimento adotou o delineamento em blocos casualizados com 6 repetições dos seguintes 4 tratamentos. Espaçamento de plantio dentro da linha, 0,10 metros por 1, 0,20 por 1, 0,30 por 1, 0,40 por 1. Então, o espaçamento comum entre as linhas foi de 1 metro. Os dados de produção de tubérculos são apresentados na tabela 9. Tá? Então, a gente tem aqui, um delineamento em blocos casualizados, né? Onde nós temos 6 blocos, ou 6 repetições, e o espaçamento é os tratamentos. Então, é uma variável quantitativa, então a gente vai ter que usar regressão para analisar. Tá? Bom, o que a gente vai fazer? Vou pegar os dados, vou digitar os dados no meu Excel, qual é o formato que a gente vai ter. O que a gente temos aqui, então? Tratamento 01, 01, 01, 6 vezes, eu digitei, né? Porque a gente tem 6 vezes o tratamento 1. Bloco, né? Agora a gente tem blocos, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, os valores de produção. Bom, tratamento, gente, eu formatei como geral, tá? Formatar célula. Gente, eu não... Tá tudo assim, ó. Doido. Gente, eu não sei mais o que tá acontecendo, porque eu não tô mais dando conta. Então tá tudo surtado. Tá tudo surtado. Então, formatar células. Geral, eu deixei geral, tá? Os tratamentos eu deixei geral. Bloco, eu vou deixar como texto. Formatar célula, texto, tá? E produção, eu deixei como número. Formatar célula, número, né? E aí eu vou transformar em DBF, vou pular essa parte, tá? Que eu já transformei, e vou ir para o Sysvar. Então, a gente vai lá, análise, ANAVA, tá? Abrir arquivo. O exemplo 3, abrir. É em blocos, né? Então, tratamento, adicionar, bloco, adicionar, fim, encerrar a análise de variância, sim. Tratamento é espaçamento, eu vou selecionar regressão, 5%, vou dar um OK. Bloco eu vou vir em bloco só para retirar, porque ele vai fazer o regressão, então eu não quero que ele faça, tá? Não quero testar a regressão de blocos, então nenhum teste, vou dar um OK, tá? Vou dar um OK. Aí eu vou selecionar o que eu quero. Como nós temos 4 níveis, 01, 02, 03, 04, eu vou selecionar a equação linear para ele fazer e a equação quadrática, depois eu vou decidir qual é o melhor. E vou dar um OK, produção, finalizar. E aí ele vai ser essa análise aqui, tá? Então, tratamento, vou copiar, né, os valores aqui, vamos lá. Copiar, vamos para os dados aqui, né? Copiei e colei aqui, tá? Então, copiei aqui embaixo, os dados estão na sequência. O que eu vou ter que observar? Primeira coisa que eu vou observar vai ser que eu vou fazer essa tabelinha dos blocos. Na verdade, eu não precisaria fazer, eu poderia só copiar e analisar, tá? Eu vou olhar daqui que é melhor. Eu vou olhar aqui. Tratamentos, teve efeito, foi significativo. Blocos, tem efeito de blocos, beleza. CV 7,45%, né? Que é o coeficiente de variação do meu experimento. Não dá para confundir coeficiente de variação com coeficiente de determinação, a gente tem que ter cuidado. O coeficiente de variação do meu experimento, a gente sempre quer que ele fique baixíssimo, né? Eu quero ele pequeno. E o coeficiente de determinação, a gente quer que seja maior, mais alto. Então, vamos lá. Aqui embaixo ele fez B0, B1, né? Coeficiente de determinação para a equação do primeiro grau, equação do segundo grau, né? E aí a gente vai ter que ver aqui embaixo. B1, né? Foi significativo, então a equação
linear foi significativo. A quadrática, né, não foi significativo, mas ficou bem próximo da significância, tá? Quando fica próximo da significância, muitas vezes eles consideram ela ou dão uma olhadinha nela, né? Dá para dar uma olhadinha nela com carinho, né? E ela pode ser utilizada também. O desvio da regressão aqui embaixo não foi significativo, né? E aí é isso que eu vou analisar. Então, para isso eu copiei eu faço essa tabelinha sempre, né? Como é em blocos, eu coloquei blocos agora, espaçamento tem a ver com os tratamentos, só troquei o nome. O linear aqui seria o B1, quadrático B2 e o desvio aqui embaixo, né? Então, o que nós temos aqui? Então, observe o componente linear, foi significativo, né? P menor que dararara. E o componente quadrático não foi significativo. Se eu arredondar, daria o 0,06 que tá lá, né? Tendo em conta que o componente quadrático, apesar de não ter se revelado significativo, né, como eu comentei antes, aproximou-se do nível mínimo de significância, que é 0,05, né? Então, o pesquisador pode optar pelo ajustamento de uma curva linear ou quadrática nesse caso, tá? Então, a gente vai ver o que vai acontecer. Aqui, gente, asterisco eu coloquei quando é significativo, o NS é não significativo, tá? Então, a linear, ela ficaria Y chapéu igual a 21,83, 21,66. Tá aqui embaixo. Copiei e colei aqui embaixo. Onde é que estão os valores? Estão aqui. Ai, na verdade, ela é negativa. Eu esqueci de colocar aqui, gente. Ai, me perdoe, vou corrigir na versão aí. É negativa aqui. Aqui é negativo, ó. É menos, né? É menos. Negativo, aqui é menos. É 21,83 menos 21,66x. Tá? Certo? Deixa eu só ver aqui. Deixa eu só confirmar aqui. B1 menos 21,67. Então aqui é menos 21,66, tá? Eu vou colocar depois lá. Se eu quisesse colocar quadrática, como é que ficaria a equação quadrática? Ó, aqui estão os valores, ó. Para o valor que é constante, o B1 que acompanha o x negativo e o que acompanha o x quadrado, 50,83. Tanto faz, né? Como ele está bem próximo, a gente pode escolher entre quadrática e linear. Então, essa seria a equação quadrática, tá? Então, a quadrática, né, por exemplo, ela exprime, então, a produção média da variável y, que eu estou vendo, em função do espaçamento de plantio de batatinha, né? E aí, a gente pode observar, então, essa a estimativa, né, média desse y em função dos espaçamentos, né? Então, por exemplo, se o meu espaçamento fosse 0,10, eu vou substituir na minha equação quadrática e vou ter uma estimativa de 20,17, né? Então, aqui eu coloquei aqui a estimativa da linear também, tá? Mas eu coloquei os espaçamentos, então 0,10, 0,20, 0,30, 0,40, a produção média de tubérculos observada, né, que seria dos dados originais, aqui usando a equação quadrática e aqui usando a equação linear, né? Então, a equação quadrática, ela tá bem próxima à linear, tanto que a gente viu que o coeficiente de determinação da quadrática é maior, né? Eu usei a quadrática, tá? Por quê? Porque como tá bem próximo da linear, tá bem próximo da significância, melhor dizendo, eu poderia usar tanto a quadrática, né, quanto a linear. Como a quadrática eu tenho 99,1% de determinação e a linear 95%, vou usar a quadrática que tem uma determinação maior, ela explica mais, né? E como ela tá bem próximo da significância, eu posso usar ela. E aí eu fiz o gráfico no Excel, né? Então, usando o gráfico lá no Excel, deixa eu só pegar aqui os dados. Tô com muita planilha, ele fica travando tudo, gente, me perdoem. Tá? Então, eu coloquei aqui, né, aqui, gente, eu coloquei os valores,
01, 02, 03, 04 espaçamento e aqui a estimada, tá? Então aí eu vim aqui, copiei, né, inserir gráfico de dispersão aqui, tá? Existe uma relação inversa entre eles, né? Na verdade, quanto maior o espaçamento, menor é a produção média, né? Olha, é isso que a gente está observando. Na verdade, a regressão, ela é linear, ela é decrescente, né? Então, existe um decréscimo, na verdade. Então, aqui eu vou tirar isso aqui, né? E aí, eu vou acrescentar aqui a linha de tendência. Em vermelho, gente, eu acrescentei... Ai, ele tá surtando aqui hoje. Então, aqui, gente, eu não vou usar linear, ó. Eu vou usar polinomial. Então, eu vou mudar. Vou usar uma quadrática polinomial de ordem 2, que foi que eu escolhi. Exibir, exibir, fecha, né? Então, ele vai dar aqui no quadro, ó. Às vezes, ele não dá bem. Aí, eu quero mudar aqui. Eu quero colocar 99,91%. Tá? Então, eu vou colocar 99,91%. Então, essa daqui, né, é a equação quadrática, né, para representar essa função. Tá aqui a equação, tá aqui o R quadrado. Aqui na de baixo, gente, eu só acrescentei, na que vocês têm ali, eu acrescentei ainda, eu vim aqui de novo, selecionei novamente, tá, um pontinho e acrescentei a linear. Mas dá pra ver que a quadrática, ela é melhor do que a linear, né, ela representa melhor os dados do que a linear. Então, em vermelho nós temos a linear, o R quadrado é menor, e na outra nós temos a quadrática. Tá? Que está aqui. Então, as médias observadas e ajustadas, assim como a representação gráfica, estão na figura 3, que a gente fez o gráfico, né? Mostra, então, a variação negativa, um decréscimo da produção de tubérculos com incremento de espaçamento de plantio. Tá? O que também é revelado pelo coeficiente positivo do termo quadrático da equação ajustada, né? Então, propriedades dessa relação entre... Então, a gente está vendo esse decréscimo, né? Então, quanto maior o espaçamento, é o decréscimo. Então, a gente consegue visualizar melhor aqui, né? Então, a gente consegue ver melhor essa situação no gráfico. Eu acho bem mais fácil de fazer isso, né? Deixa eu ver o que mais que eu teria que falar pra vocês. Acho que é isso, tá? Aqui embaixo, então, eu coloquei os dados dos valores. A gente pode, claro, interpretar né, os valores, mas tá vendo um decréscimo dos valores, né? Então, eu vou deixar assim por enquanto, tá? Depois a gente vai ter o exemplo 4 na sequência.